Olá, começa agora o programa Questão de Ordem e hoje vai debater o Dezembro Vermelho, que desde 2017 marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Em Campinas, nos últimos 12 meses, foram registrados 2.072 usuários em tratamento. Neste momento, são 1.571 em tratamento. Em 2018, 199 pessoas utilizavam a profilaxia, pré-exposição, que são 2 medicamentos que bloqueiam alguns caminhos para o HIV, usa para infectar o organismo. 199 em 2018, 781 em 2024, isso até outubro. A que se deve este aumento? Quais campanhas são necessárias para deixar a população bem informada? Quais são os direitos da pessoa infectada? Bom, muitos questionamentos e para debater eu recebo aqui no estúdio o vereador Permínio Monteiro, que é membro da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, e a Valéria Almeida, que é médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Permínio Monteiro, começo com o senhor. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou uma queda de 25,5% no coeficiente de mortalidade por AIDS. Passou de 5,5 para 4,1 óbitos por 100 mil habitantes. Mas cerca de 30 pessoas morreram de AIDS por dia no ano passado. É um número que ainda te assusta? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel Castro, pela oportunidade de estar participando do programa Questão de Ordem, juntamente com a doutora Valéria, aí, uma conhecedora do assunto, e é importante esse debate para a população de Campinas que está nos assistindo e dizer que essa conscientização é muito importante e você que está assistindo, presta bem atenção que a gente tem uma pessoa que é técnica e tem essa habilidade, vai falar com muita propriedade em relação a isso. Eu estou aqui no meu papel como parlamentar e membro dessa comissão, onde eu vou colaborar com algumas perguntas e alguns questionamentos também. Valéria, para a gente já poder então informar quem está nos acompanhando, porque ainda é um assunto que tem alguns tabus, tem alguns mitos, as pessoas ainda ficam com medo deste assunto. HIV não é o mesmo que ter AIDS, pois há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas, sem desenvolver a doença. Seja bem-vinda ao programa Questão de Ordem. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço o convite, e a oportunidade de falar aqui de um assunto que a gente às vezes só fala no Dezembro Vermelho, Então, é importante esclarecer para as pessoas, porque é sempre uma dúvida que surge. O HIV é um vírus, ele é um vírus que a principal forma de aquisição dele é através de relação sexual ou da transmissão da mãe para o bebê, É a principal forma de transmissão que a gente encontra nos dias de hoje. E esse vírus, quando a pessoa adquire o vírus, esse vírus ele fica quietinho lá no corpo da pessoa, não causa nenhuma doença, às vezes a pessoa nem sabe que tem esse vírus. E esse vírus pode ficar durante anos dentro do organismo da pessoa, a pessoa pode ficar transmitindo esse vírus para outras pessoas e ela não sabe que é portadora desse vírus. Não tem sintomas. Não tem sintomas. Isso daí pode demorar 3 anos, 6 anos, 10 anos, em alguns casos até 20 anos, a pessoa portadora do vírus sem manifestar nenhum sintoma. Só que durante todo esse período de tempo, o vírus vai destruindo a defesa do organismo, o nosso sistema imunológico. Então, o tempo vai passando e a pessoa vai ficando com o sistema imunológico enfraquecido, até que chega um dia que o sistema imunológico está tão fraco, que ela começa a manifestar algumas infecções, começa a ter infecções que ela não teria se ela estivesse saudável. Essas infecções que a gente denomina de infecções oportunistas, um termo que a gente usou há muito tempo, usa há bastante tempo, essas infecções podem ser infecções muito graves às vezes, que elas podem até matar a pessoa ou deixar a pessoa às vezes com sequela, a pessoa sem enxergar, a pessoa sem andar, com dificuldade para andar.
Então, é importante aqui falar, essa é a diferença. O portador do HIV é aquela pessoa que tem o vírus e está assintomático, não está doente, tá? E a pessoa que tem AIDS é aquela pessoa portadora do HIV e que se tornou doente. Tá. Vereador Hermínio Monteiro, estima-se que atualmente 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Deste total, 650 mil são do sexo masculino e 350 mil do sexo feminino. Na sua visão, há necessidade de uma política pública voltada especificamente aos homens, já que esse número é muito grande, ou uma campanha nacional para todo mundo? Eu acredito que uma campanha nacional seria de extrema importância, até porque na época que estava, né, no pico, no ápice aí dessa doença aí que era muito preocupante na época, e hoje já você não se ouve falar muito, mas ela ainda existe, ela não deixou de infectar as pessoas, né? E às vezes a gente conversa com muita gente, a gente vê casos, e vamos em vários lugares, e infelizmente tem muita gente ainda que não se cuida, né? Principalmente essas modinhas aí que existem, né, no Brasil, no mundo, em várias cidades. E tem gente que não se preocupa mesmo de verdade. Então eu acho assim, que teria que ter uma conscientização, né, uma campanha, né, que divulgasse mais e dizer que ela ainda existe. Sim. E que se pudesse prevenir, é necessário, é importante. Eu acho que uma campanha a nível municipal, estadual e nacional, principalmente na televisão, eu acho que ajudaria muito. Mas como você falou, os homens, né, eu acho que isso daí também é uma questão hoje de mudanças de culturas que existem no nosso país, e isso daí infelizmente é preocupante, tá? Porque eu acho que as mulheres se preocupam mais, elas acabam se prevenindo de uma forma mais consciente. Questão de saúde mesmo, as mulheres têm uma preocupação maior. Exatamente, em todos os sentidos. Mas eu acho que o homem, infelizmente, ele às vezes não acredita, né? Tem muita gente que tem culturas diferentes e acaba não acreditando. Ou tem outro tipo de pensamento. Mas é preocupante, é uma quantidade aí significativa, mas eu acho que poderia, né, haver uma mudança. Embora, né, quando iniciou isso daí, existia muitas mais pessoas, né, doutora? Muita gente infectada. E as pessoas, tinha mais gente e as pessoas se preocupavam mais. Hoje eu acredito que não tem menos gente, mas acabam, né, esquecendo. E são fases, né? Vamos lá, voltar um pouquinho atrás. Existiu o problema do Covid, então só se falava em Covid. E aí esqueceram as outras doenças, né, que podem também ser infectadas. E quando falava-se em Covid, morreu, mas então todo mundo acabava indo a óbito com o Covid. Às vezes não era Covid e acabavam assimilando essa questão aí do Covid, porque era um momento que só se falava nisso. Mas tem o infarto, tem o aneurisma que causa aí o derrame cerebral, tem várias doenças aí que também vêm a óbito. Então fez parte aí desse tipo de mortes que aconteceu durante todo esse tempo, mas só se falava do Covid naquele momento. Mas como a doutora falou, existe sim a infecção, ela é existente, temos que ter essa preocupação e principalmente a prevenção e a campanha, como eu falei. Eu acho que essa campanha poderia começar nas escolas, porque os jovens hoje também não acreditam. Porque muitos jovens que hoje aí estão iniciando a vida sexual, naquela época muitos deles nem existiam ainda, nem nasceram, não sabem desse problema que existia lá atrás. Então eu acho que isso daí tem que ser relembrado, é importante. E a doutora pode falar com mais propriedade em relação a isso daí. Muitos assuntos, então, de acordo com a resposta do Hermínio, eu vou puxando com você, Valéria. Primeiro, existe uma preocupação maior com os homens, quase o dobro de casos das mulheres. Precisa ter uma campanha específica para eles ou uma campanha geral que aborde todo mundo? A gente tem observado desde o começo, né, da pandemia de AIDS e da década de 80 do século passado, que os homens são mais acometidos do que as mulheres realmente. Mas a gente tem que lembrar que se um homem tem HIV, a chance dele passar para a mulher existe e é muito grande. Então, quando a gente pensa em campanhas, né, a gente tem que pensar em campanhas abrangentes para toda a população e para algumas populações específicas que a gente acaba identificando que possam ter mais risco.
né? O que o vereador falou é uma grande verdade, a gente tinha muito mais campanha, né? Na década de 90, falava-se no rádio, na TV, a gente tinha mais exposição da doença, da questão das pessoas se prevenirem, das pessoas saberem como se previne da infecção pelo HIV, e a gente perdeu um pouco isso, e quando isso não é falado, pode ser que surja a dúvida das pessoas, as pessoas perdem o conhecimento e acabam tendo exposições de risco e adquirindo a infecção. Então, realmente, falar mais do assunto é algo que ajuda muito na questão da gente ajudar a diminuir os números, né? Conseguir conter o número de infecções. A gente tem outras estratégias também para conter o número de infecções, que não só apenas o uso de preservativo em relações sexuais, né? Eu estava comentando com você antes do início do programa, né? Mas as pessoas que tiverem relações sexuais sem uso de preservativo, que a gente chama de relações sexuais desprotegidas, né, elas podem fazer uso de um medicamento que é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Né? Então, se por algum motivo a pessoa não usou preservativo, ou se usou o preservativo, mas o preservativo rompeu, ela pode fazer o uso da profilaxia pós-exposição ao HIV. E aí ela procura num centro de saúde? Não. Aí tem os serviços específicos, tá? Porque como ela é uma questão que tem que ser tratada com rapidez, né? Então, uma pessoa que teve uma relação sexual sem uso de preservativo, porque o uso de preservativo rompeu, ela tem que procurar atendimento aqui em Campinas, ou no Centro de Referência de IST/AIDS, ou no pronto-socorro do Mário Gatti nos horários não comerciais, né? Fins de semana, feriados e à noite. Porque essa pessoa tem até 96 horas no máximo, 96 não, 72 horas no máximo, até 72 horas no máximo para poder iniciar o medicamento. Tá? Okay. O ideal é que ela procure o mais rápido possível, por isso, se for no fim de semana, procura o pronto-socorro do Mário Gatti. Essa profilaxia ela vai impedir que a pessoa adquira a infecção pelo HIV. E aí ela vai tomar esse remédio constantemente até o fim da vida? Ou não, para evitar a infecção pelo HIV, ela vai tomar só 28 dias. Tá. Ela toma 28 dias ininterruptamente e aí não vai ter infecção. Agora, para a questão do tratamento, aí sim a gente pode falar especificamente em relação a isso, né? Que a pessoa que é portadora do HIV, né? A gente fala hoje que diferente que era nas décadas passadas, né? Ela é uma doença hoje crônica, né? Ela é uma doença controlada. Então, todo mundo que é portador do HIV, se ele fizer o tratamento adequadamente, ele vai diminuir a quantidade de vírus no organismo dele, não vai destruir a defesa do organismo, então ele vai ficar saudável e não vai ter infecções e não vai morrer por causa da infecção pelo HIV. Ótimo. Então, é muito importante isso, que o portador do HIV, na verdade, a gente considera ele como uma pessoa que tem um diabetes, uma pressão alta, né? Uma pessoa que vai tratar uma doença para o resto da vida, tem que fazer o controle. Toma um medicamento, né? Usa esse medicamento, vai na consulta médica, semelhante a outras doenças crônicas. E vive normalmente. E vive normalmente. E o melhor de tudo é que até hoje eu estava falando com um jornalista, é que antigamente a gente chamava de coquetel, né? Sim. Que o paciente tinha que tomar um coquetel. Chamava coquetel porque o paciente tinha que tomar 36 comprimidos por dia. Era um absurdo. Hoje não. Hoje o tratamento para infecção pelo HIV, a pessoa toma 2 comprimidos por dia, sem efeitos colaterais, né? É super tranquilo, toma 2 comprimidos uma vez por dia. Então, é um tratamento fácil, né? É como tratar a pressão, é como tratar o diabetes, e a pessoa pode ter a vida 100% normal. Inclusive, algumas mulheres portadoras do HIV, tratando assim, elas podem até engravidar e ter filhos sem o HIV. Ótimo. Quando o vereador Ipemir Monteiro fala desta informação chegar também já para as crianças, como que você enxerga isso? É uma possibilidade de ir até as escolas, com palestras, com professores, tratar este assunto em sala de aula? Para mim, sem dúvida. Eu acho que a educação, isso faz parte da educação da saúde sexual e reprodutiva, né? É um assunto que deve ser abordado nas escolas, desde as crianças pequenas, é lógico que no conteúdo adequado para cada idade, né? Porque cada idade tem um tipo de conteúdo diferente, mas sim, deve ser falado.
né? Porque as crianças precisam saber disso, do mesmo modo que elas precisam saber o que não podem ser tocadas, que no corpo dela ninguém deve mexer. Elas devem saber os riscos que elas podem enfrentar mais futuramente. É bom que elas tenham essa consciência, porque quando o assunto não é falado, ele fica desconhecido, muitas vezes as pessoas ignoram e podem achar que aquilo é uma coisa normal, não é. Então, cria dúvidas, né? E é importante que as crianças tenham um esclarecimento muito correto, desde cedo, né? Então, é um assunto que, sem dúvida, deve ser abordado nas escolas. Vereador Hermínio Monteiro, da mesma maneira que nós temos o Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama, o Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata, nós temos o Dezembro Vermelho, que nós estamos discutindo aqui no programa hoje. Como que você analisa essas estratégias para poder falar sobre uma doença? É importante ter um mês dedicado a isso, mas nos outros meses isso fica um pouquinho escanteado. Como é que você vê essas iniciativas? Sim, com certeza, é importante, né, qualquer tipo de campanha aqui no Legislativo, embora a gente vê aí que são meses, cada mês tem um tipo de campanha relacionado a uma determinada situação, mas o Dezembro Vermelho, né, por incrível que pareça, eu vou ser bem sincero para você, eu estou ouvindo hoje aqui sobre a questão do Dezembro Vermelho. Então é muito difícil você ouvir, né, eu estou aí nesses 2 mandatos há 8 anos, e eu não vi nenhuma vez. Hoje está sendo a primeira vez, até foi uma surpresa para mim, onde eu fui convidado aí, tenho o privilégio de estar participando aqui da entrevista, juntamente com você e a doutora Valéria, mas dizer que eu até me comprometo a fazer qualquer tipo de moção, ou qualquer tipo de indicação aí que permita, né, e ajude a questão também do Dezembro Vermelho. Aqui, geralmente, doutora e o Gabriel sabe disso, geralmente cada mês que tem um tipo de campanha, né, os vereadores ganham um lacinho, e aí o vereador que propôs esse tipo de campanha durante as sessões legislativas, ele tem a oportunidade de falar na tribuna sobre esse assunto. E é muito bom a gente divulgar, né? Porque a TV Câmara ela tem uma boa audiência na cidade de Campinas e também na região metropolitana de Campinas, que também tem um alcance. E chegando isso daí até o telespectador que esteja assistindo, ele vai estar sabendo. Né? E eu acho que é muito bom essa ideia. Que nem teve o Novembro Azul, teve um vereador que levantou essa pauta e fala também sobre isso. E a gente pergunta um vereador para o outro, que é curioso, e fica, o que significa? Claro. Eu vou falar um pouco da minha pauta, da minha bandeira que eu defendo, onde eu estou presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, onde tem o Abril Laranja. O Abril Laranja, doutora, ele é um mês de conscientização contra os maus tratos aos animais, aos maus tratos e aos abandonos. E eu sou assim um cara que gosta de interagir com meus colegas, e eu trago o lacinho laranja, e o que é esse lacinho? Eu falo, lacinho do Abril Laranja. Então isso daí abre um precedente para a gente trazer esse laço vermelho e tentar também levar para os colegas, né? São 33 vereadores que podem também estar abraçando essa bandeira aí e ajudando a divulgar, né? É muito importante, cada vereador tem aí uma região, ou ele tem um público, né, direcionado ao seu mandato, que poderá sim ouvir ele, e é importante ter um legislador que ajude a gente a divulgar essa campanha. Valéria, como que você enxerga esta iniciativa, uma lei no nosso país desde 2017, que fala sobre o Dezembro Vermelho, e se é só em dezembro que este assunto, na sua primeira resposta, você já disse que é um mês que fica muito concentrado neste assunto e nos outros ele é esquecido? A gente... Uma época que a gente lembra um pouquinho de AIDS, de infecção pelo HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis é no Carnaval. Né? No Carnaval se fala porque no Carnaval é uma festa, né, que as pessoas se encontram muito, tem relacionamentos rápidos, né? Então isso culturalmente a gente já sabe que ocorre no Brasil, então é uma época que também é falado. Mas infelizmente a gente tem visto que tirando essas duas épocas é como se parece que a doença deixou de existir, né? Eu já fui inquirida por várias pessoas, a pessoas da área até de saúde perguntando, mas ainda existe infecção pelo HIV, ainda tem aqueles pacientes
com a AIDS que tinha há tantos anos atrás, e eu tenho que dizer que infelizmente ainda existe. Sim. Existe porque as pessoas às vezes não conseguem fazer o diagnóstico, né? Porque fazer o diagnóstico precoce, a pessoa fazer o exame, fazer o diagnóstico, ela também está fazendo uma forma de prevenção dela ter a doença, de ter AIDS, né? Ela está tendo uma oportunidade de ter acesso ao tratamento, né? E se a gente for pensar, quantas pessoas nunca fizeram um exame de HIV na vida? E quantas dessas mesmas pessoas já tiveram uma relação sexual sem uso de preservativo? Será que essas pessoas estão infectadas ou não? A gente tinha uma campanha muito antiga que dizia, né? Quem vê cara... Não vê coração. Não, quem vê cara não vê a AIDS. Não vê a AIDS. Né? Então, assim, a gente não sabe. O que é importante? É importante que as pessoas procurem, pelo menos, né, fazerem esse exame uma vez na vida ou toda vez que tiverem alguma relação sexual que não esteja protegido. Porque se essas pessoas procurarem fazerem o diagnóstico precoce, com certeza a gente não vai ter casos de AIDS, porque essa pessoa não vai ficar doente, porque ela vai ter a oportunidade de procurar atendimento, né, se tratar e aí se cuidar e ficar bem por mais 20, 30, 40 anos, ou quem sabe até o momento que a gente tenha a cura dessa doença, né? Vereador Hermínio Monteiro, é cultural? Por que você acha que as pessoas elas não fazem este tipo de exame? É medo de descobrir a doença? O que o senhor entende que acontece em relação à AIDS e a questão de prevenção e depois de um possível tratamento? No meu ponto de vista, a opinião minha é questão de cultura mesmo, questão de fazer essa consciência aí que é necessário. A doutora falou, a prevenção, na questão de fazer o exame constantemente para saber e também se prevenir contra e também a favor, é muito importante. Mas infelizmente existe uma cultura, né, de que depois eu vejo, tem pessoas que não têm oportunidade até de fazer um exame. E existem várias situações aí que, no meu ponto de vista, inibe essa questão de permitir o exame. Tem gente que tem condições de fazer. Embora tenha o exame que ele é da saúde pública, né, doutor? É permitido de forma gratuita, mas, infelizmente, o que eu enxergo, e tem determinadas pessoas que só vai a hora que precisa. Eu vou no posto de saúde, mas ele vai a hora que ele está gripado. Se ele estiver de boa, ele não vai fazer essa prevenção. Eu não estou bem. Então, no meu ponto de vista, é uma questão cultural. Essa questão da cultura de prevenção de doenças, né, ela fica às vezes muito restrita em, por exemplo, vou fazer só o exame de colesterol e triglicérides, né? Eu quero fazer só colesterol e triglicérides. Isso quando vai, né? Porque, como disse o vereador, muitas vezes a pessoa nem procura, só vai procurar o atendimento quando tem dor, né? O sintoma. Quando está ruim, né? Exato. Então a gente vê isso, às vezes você tem doenças graves, às vezes a pessoa está muito doente, a esposa tenta levar o marido no hospital, na unidade, não vai, não, eu estou bem. Então, a gente tem muitas pessoas que não vão atrás de procurar atendimento médico, e a questão da prevenção, eu sempre falo assim, a pessoa vai lá, fala que quer fazer um exame de check-up, né, vai fazer colesterol, triglicérides, exame de diabetes, faz também um exame para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, que são doenças silenciosas. As pessoas têm essas doenças e elas não sentem absolutamente nada. Só tem um jeito delas saberem, ou quando é tarde demais e elas já ficam muito doentes, ou quando ainda é cedo ela faz o exame e descobre. Porque nesse momento, você fazendo o exame, você consegue prevenir uma complicação maior, né? O que a gente vive hoje, a senhora entende que é um reflexo daquilo que passou na década de 80, que era quase uma sentença de morte? Quem pegasse a AIDS não teria muitos anos de vida. O que a gente vive hoje, ainda é um medo daquilo ou não? É uma doença que, apesar do tratamento instituído, né, o Brasil foi o país pioneiro no mundo, o primeiro país, né, que teve uma lei federal de 1996. Essa lei garantiu que todo portador do HIV iria ter acesso gratuito a tratamento, né, no SUS. Foi o primeiro país do mundo que distribuiu medicamento, né, mas ela é uma doença que ela ainda envolve em muitos
estigmas, muito preconceito, né? As pessoas ainda associam quem tem HIV a pessoas com comportamentos que são considerados errados, às vezes pela família, às vezes pela religião, né? Todos esses critérios de julgamento do comportamento das pessoas leva a que as pessoas não procurem fazer o diagnóstico, que elas tenham receio, né? Então ela é ainda uma doença que é muito discriminatória em alguns círculos da sociedade. Então isso realmente dificulta que as pessoas procurem, pensem. Às vezes ela pensa, eu vou fazer, não, mas eu não quero saber o exame porque eu não sei como eu vou contar para minha mãe. Entendi. Eu não sei como eu vou contar para o meu pai, eu não sei como eu vou contar para minha namorada, para o meu namorado, para o meu marido, para não sei o que lá, eu não sei o que eu vou fazer, o meu pastor, se ele souber. Então ela ainda é uma doença que é muito, infelizmente, discriminada. A gente teve grandes avanços, a gente teve pessoas que deram a cara, literalmente, dizendo que tinham AIDS para a gente tentar diminuir a discriminação, né? Mas mesmo assim, ela ainda é em volta de tudo isso. E como que a gente muda essa situação? Eu acho que o jeito de mudar é uma questão de educação, educação em escola, educação em saúde, é falar do assunto, é reconhecer, não ter preconceito com as pessoas, com o que elas fazem, né? É você ser acolhedor, porque uma pessoa que é infectada pelo HIV, ela está sofrendo, né? É uma pessoa que, se ela sabe que ela tem isso, às vezes ela sofre pelo julgamento dos outros. Às vezes ela está bem, mas o julgamento dos outros faz ela sofrer, né? Então eu acho que a gente tem que ser mais generoso, a gente tem que acolher essas pessoas e a gente não tem que julgar. Nunca devemos julgar as pessoas por causa de uma doença que elas têm. Ótimo. Aquilo que eu perguntei há pouco para o Permino Monteiro, quero saber da senhora também, sobre a estatística, né? A gente teve uma queda na mortalidade de 5,5 para 4,1 óbitos a cada 100 mil habitantes. A que se deve essa queda na mortalidade? Sem dúvida, eu já falei aqui, mas a gente tem essa queda na mortalidade porque a gente tem um tratamento disponível no SUS, né? A gente é um tratamento que é 100% disponível no SUS. As pessoas que fazem acompanhamento mesmo na rede, que a gente chama rede privada, que façam consultas médicas privadas que não sejam o SUS, essas pessoas podem retirar o medicamento no SUS. E além disso, o esquema de tratamento também ficou muito mais simples, como eu falei para você, a gente trata de uma forma bem rápida, os pacientes se sentem bem tratando e têm uma vida completamente normal e saudável. Permino, é importante debater este assunto para acabar com esses tabus, esses estigmas, isso que a Valéria acabou de passar em torno da família, do bairro, o que os outros vão pensar, e aí as pessoas acabam não fazendo os exames. É importante falar cada vez mais sobre este assunto para deixar este tabu de lado? Sim, com certeza. A doutora foi muito feliz aí na questão da educação. Educar, educar e educar, seja lá entre os jovens, adolescentes, crianças, que ela, como ela disse, a maneira de colocar isso daí, né, Sim, dentro de uma campanha, mas como ela falou, existe aí o preconceito. E aí acaba tendo a exclusão, né, a pessoa é excluída. Por incrível que pareça, eu lembro que quando meu pai falava, né, de uma doença, hoje acho que é pouco que se ouve falar da lepra, né, doutor? Quando se falava de leproso, a pessoa não fica perto, inclusive isso daí é bíblico, né? Está na Bíblia lá, do leproso que existia naquela época lá, e Jesus foi lá e é uma pessoa que está sofrendo, exatamente, na verdade. Claro. E a resposta que a sociedade dá para uma pessoa sofrendo nesse caso, exclusão. é exclusão. Infelizmente, mas eu acredito que tem sim que falar, né? Não pode ter nenhum tipo de preconceito. Embora não só a questão da AIDS, mas também existem outras doenças. É que nem o Covid, vou te dar um exemplo. O Covid, eu falar, tá, Covid, você não chega perto. Na época, né? Eu também vou pegar. Onde tinha gente que tinha aquele medo, né? Eu não vou em tal lugar porque eu vou pegar Covid, eu não vou fazer isso porque eu vou pegar Covid. Então existe sim esse tipo de exclusão aí, esse preconceito ainda é muito grande até hoje, né? Em todos os sentidos.
Valéria, tem uma estatística nacional e eu quero saber se aqui na cidade de Campinas ela também aparece, porque me chamou a atenção. As mulheres apresentam piores desfechos em todas as etapas do cuidado. 92% dos homens estão diagnosticados diante de 86% das mulheres. 82% dos homens recebem tratamento antirretroviral, mais que os 79% das mulheres que estão em tratamento. 96% dos homens estão com a carga viral suprimida, quando o risco de transmitir o vírus é igual a 0, mas o número fica 94% entre as mulheres. Homens mais infectados, mas buscam mais o tratamento em termos de percentual? Talvez eles saibam que tenha, né? Tá. Então, a gente tem que lembrar que uma grande parte das mulheres, a doença tem menos em mulher mesmo, realmente, né? Mas a partir do momento que uma mulher, ela se encontra num relacionamento estável, muitas vezes casada, né? Ela pode achar que ela está fora do risco. Então, de contrair o HIV, mas eventualmente, infelizmente, o marido dela pode ter outra parceria sexual e acabar adquirindo a infecção e passando para ela. A gente tem muitos casos que acontece isso, que as mulheres adquirem do marido, né? Então, nesses casos, a mulher muitas vezes ela se encontra num nicho de segurança, ela acha que ela não tem nada, porque ela está casada, e ela não tem, está fora do risco, mas na verdade quem traz o risco para ela é o parceiro dela, né? Tem casos de mulheres que morrem em decorrência da AIDS e não sabem? Às vezes sabem na hora que morrem, né? Porque elas podem ficar doentes de AIDS, né? A gente já teve casos assim, que as mulheres estavam doentes de AIDS, não sabiam, aí descobre, começa a ficar doente, vai fazer o exame dá positivo, e aí quando vai ver, ela está com uma complicação, já com um estágio muito avançado da doença, e acaba morrendo por causa de alguma infecção que ela pega, né? E aí é nesse momento que a gente fica sabendo que ela tem HIV, e aí onde que ela pegou o HIV? Aí a gente vai procurar, vai testar as parcerias, geralmente o marido, né? Faz esse rastreamento, sempre então? Sempre faz, a gente sempre deve fazer uma recomendação técnica da área médica, né? Que sempre que você faz o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível numa pessoa, você deve fazer o teste nos parceiros ou parceiras ou parceiro ou o que for sexual daquela pessoa, né? Não para saber se pegou, mas porque pode ter pego, a gente não quer saber quem passou para quem. Sim. A gente quer tratar os dois. Quer informar que a pessoa tem. E quer que a pessoa saiba e que seja tratada, né? Isso é muito importante, né? Então, infelizmente, a gente vê isso. A gente vê casos, às vezes, de mulheres casadas há muitos anos que acabaram adquirindo no marido e o marido nem sabe, às vezes, como... Ou então o marido faleceu e aí o marido fica doente de HIV, de AIDS, né? E aí a esposa faz exame no marido, descobre, o marido está doente, o marido falece, e aí a esposa vai fazer o exame, porque foi casada com ele, descobre que também tinha. A gente tem casos disso, não é raro, tá? É bastante frequente. Mas eu ia até perguntar para a doutora, a gente está aqui batendo na tecla da questão da transmissão sexual, mas existe algum outro tipo de transmissão sem ser o sexual? Até porque, só concluindo, recentemente a gente viu aí aquele escândalo no Rio de Janeiro de um laboratório que fazia lá a coleta de sangue. Sim. E nessa coleta de sangue, onde eu acho que ele passou para algum hospital que fez uma cirurgia, acabou infectando várias pessoas. Isso realmente existe, doutora? Qual o tipo de qualidade? Como é que é? Qual o tipo de controle que existe em relação a isso? E se já houve alguns casos em Campinas, no estado de São Paulo, assim, não só da questão da transmissão sexual, mas em outras situações? Na verdade, assim, a principal forma de transmissão é sexual, né? A outra forma é da mãe para o bebê, né? A gente tem casos de transmissão da mãe amamentando para o bebê durante o aleitamento também. E casos com contato com sangue, né, porque é a outra forma de transmissão, existe um controle muito rigoroso de bancos de sangue, que são os bancos de sangue que fazem a transfusão.
já houve casos também de transfusão. Em 2017, por exemplo, a gente teve casos de pacientes que adquiriram HIV por transfusão sanguínea, né? Então, assim, esse caso que ocorreu no Rio de Janeiro é um caso que aconteceu de verdade. Por quê? Porque o laboratório era um laboratório que não tinha as boas práticas em conduta de realização de exames, né? Então, isso só reforça o quê? A necessidade, né, de um controle rigoroso de vigilância sanitária. Porque, na verdade, deve ter havido alguma falha no controle de vigilância sanitária desse laboratório lá. Porque ele testava os doadores de órgãos, né? Então, é um paciente que é para ser doador de órgão, né? E esse paciente que é doador de órgão, geralmente ele doa vários órgãos, né? Ele doa são 2 rins, um fígado, então ele doa para, no mínimo, cada doador, o mínimo para 3 pacientes, né? Um fígado e 2 rins. Então, 2 pacientes que eles tenham feito um laudo falso, porque pelo que a gente soube, infelizmente, eles falsificaram o laudo, né? Não fizeram todo o processo. Então, isso daí só reforça a necessidade dos serviços de regulação, como, por exemplo, a vigilância sanitária, que é um serviço que regula o laboratório, de serem fortes e atuantes e poderem ver o que está acontecendo nesses laboratórios. Porque vocês imaginam, se as pessoas agirem como esse laboratório, porque ele agiu de má fé, né? Claro. Fez o exame, alguém agiu ali de forma... Visando apenas o lucro e não o lado da saúde. A gente entende que alguém ali não fez o protocolo correto. Claro. Agora, qual o motivo disso, né? Então, é importante que as instituições reguladoras, no caso, vigilância sanitária, que ela seja fortalecida para que isso não aconteça, né? Porque houve sim uma falha lá no exame, mas talvez tenha havido alguma falha também na regulação, de não terem percebido que esse laboratório tinha condições duvidosas para atuar, né? E aqui na cidade de Campinas isso nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. De laboratório, assim, não. Pelo menos não que a gente saiba. Que saiba, Sinal que a vigilância está fazendo um bom papel, né? Sem trabalhando dúvida. E fiscalizando. Hein? Mas dá trabalho. Dá bastante trabalho, porque é muito serviço e pouco funcionário. É bem reduzido o quadro, né? Hã? O quadro é bem reduzido. Porque o tamanho do município, que a gente tem um município muito complexo, né? Se vocês pensarem a quantidade de hospitais, laboratórios, farmácias que a gente tem, existem todo um regramento, né, que todos os hospitais, todos os serviços de saúde devem seguir, e a gente espera que as pessoas estejam seguindo, né? Então a vigilância sempre está atuando em forma de verificar o serviço adequado. O perfil das pessoas infectadas, vereador, violência sexual é 1%, exposição por material biológico 19%, exposição sexual consentida 79%, diga. Na verdade, esse é o perfil das pessoas que fazem profilaxia. A profilaxia. As pessoas que têm risco e que acabam tomando profilaxia para não se infectar. Para não se infectar. E a exposição sexual consentida 79% e outros riscos apenas 1%. Como eu falei, isso é indicação. Pacientes que são vítimas de violência sexual, né? Elas estão sob risco de adquirir infecção pelo HIV. Profissionais de saúde que acabam se acidentando com sangue e pessoas que têm relação sexual desprotegida, elas devem fazer uso da profilaxia para não adquirirem infecção pelo HIV. Vereador Hermínio Monteiro, em 2022, entre os casos de infecção pelo HIV notificados no Sistema de Informação de Agravos, 29,9% ocorreram entre os brancos e 62,8% entre negros, 13% pretos, 49,% de pardos. Entre as mulheres, 28,7% dos casos se verificaram em mulheres brancas e 64,1% em negras. Para os casos notificados de AIDS, o cenário também preocupa. Dos 36.753 diagnosticados, 60,1% estão entre a população negra. Na sua visão, é preciso considerar determinantes sociais para a gente poder ter
uma resposta efetiva? Como é que você enxerga a população negra mais exposta à doença? Eu acredito que realmente é uma falta de conhecimento, né, no meu ponto de vista. E teria que ter uma conscientização mais direcionada a esse público, se realmente existe aí essa porcentagem de que é maior, né, a infecção entre os negros. Eu acho que está acontecendo algum tipo de facilidade onde ou eles não acreditam, ou eles não sabem, ou não chegou nenhum tipo de campanha. Pelo menos é o que eu penso. E também aquilo que eu te falei, a questão cultural. Infelizmente, a gente anda muito por aqui, né, na cidade, e a gente vê, né, até através da imprensa Brasil afora, que existe esse problema cultural, no meu ponto de vista. E aquele negócio de que, eu não acredito. Isso eu não acredito, isso daí não existe. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Infelizmente você ouve muito disso, muita coisa, as pessoas ainda, né, só, como é que se diz? Eu quero ver para crer. Tá. O dia que acontecer, aí eu vou acreditar. Mas enquanto não acredita, a vida continua. E assim é o que eu acho que acontece. Tá. Mas é preocupante essa, né, porcentagem aí que você falou. Eu até não tinha conhecimento, mas é uma oportunidade da gente, né, pensar em alguma coisa que seja feita uma campanha mais direcionada, né, no meu ponto de vista. Valéria, por que a incidência é maior na população negra? Esses dados são do Brasil. Aqui a gente fez esses dados para Campinas e, na verdade, não deu maior incidência na população para o município de Campinas. Tá. Né? Foi até um fato que a gente surpreendeu de estar diferente do restante do Brasil. Mas a gente sabe que ela é uma doença que você precisa ter conhecimento, você tem que, como ele disse, a questão cultural, a pessoa tem que ter a oportunidade de saber como se adquire, como se previne, né? Como que, se tiver, como que faz o tratamento, ter acesso a serviço de saúde para tudo isso. E a gente observa que tem uma inequidade muito grande no Brasil, né, que a população negra acaba sendo uma população que acaba tendo um nível de escolaridade menor, por todo o contexto histórico dela, tem um nível de escolaridade e um nível econômico menor e acaba não acessando esses serviços, não tendo conhecimento. Então, sem dúvida, é um fato que a gente tem que investir também, né, nessa questão, porque senão cada vez mais, se não fizer esse investimento, cada vez mais começa a ter essa diferença entre negros e brancos. Quando a gente fala sobre esta campanha, principalmente agora no mês de dezembro, existem especificidades, uma região em que é abordado mais o assunto ou não? Faz uma campanha municipal para todo mundo? O dezembro é para fazer uma campanha municipal para todo mundo. É para todas as pessoas falarem sobre isso, né? Eventualmente, quando a gente percebe que tem alguns nichos que a gente precisa trabalhar mais, como por exemplo o carnaval, aí você faz uma campanha específica para aquela população do carnaval, ou então uma outra população que é bastante acometida acaba sendo os homens que fazem sexo com homens. Então, por exemplo, quando tem os eventos da Parada Gay, da Semana do Orgulho LGBTI, a gente faz campanha localizada para esse público, né? Mas o dezembro é para a gente falar para todas as populações do município. Valério, o Ministério da Saúde ele reafirmou que possui os insumos necessários e que aumentou em 5% a quantidade total de pessoas em tratamento antirretroviral em relação a 2022, totalizando 770 mil pessoas. De fato, Campinas possui os insumos para tratamento, o que é necessário, obrigatoriamente tem que vir do Ministério da Saúde? Os insumos é principalmente o medicamento, né? Terapia antirretroviral, que a gente chama. Em Campinas, a gente tem cerca de 8 mil pessoas em tratamento regular, né, com uso de terapia antirretroviral. É disponibilizada no SUS, né? As pessoas que vão fazer, tem mais de um serviço que faz tratamento e acompanhamento, né? A gente tem o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que faz tratamento, o Centro de Referência de AIDS, são os locais de tratamento, além de inúmeros consultórios que também tratam pessoas portadoras do HIV. Então, Campinas tem, não falta, e o Ministério compra e sempre está abastecido.
Vereador, esse é um trabalho que também, né, pode acontecer de fiscalização, se os insumos estão chegando, e aí qualquer coisa pode protocolar um requerimento pedindo informações ou até uma moção para poder chegar em Brasília, que daí retrata a opinião da Câmara sobre o assunto, né? Sim, com certeza. A prerrogativa do vereador é fiscalizar, né? No caso, o legislativo fiscaliza o executivo. E temos, sim, essa obrigação aí de fazer essa prestação de conta para o município, né? Para os munícipes. E ele tem, né, condições de ir até o local, verificar realmente se tem, se não tem, mas também tem a facilidade de fazer um requerimento de informação, pedir todas essas informações aí de forma documentada, para até responder também quem questionar sobre isso. Mas o que eu percebo é que, como a doutora falou, a vigilância sanitária ela faz um excelente trabalho no município de Campinas. Às vezes tem algumas reclamações que é rigorosa, mas eu acho que é rigoroso por um lado para fazer uma prevenção necessária e se adequar àquela determinada situação. Como vereador chega muita coisa para a gente e a gente sabe da importância disso. Mas como eu falei, se necessário for, faz o requerimento, se necessário for, pode fazer a indicação ou ir até o local e também permite aí fazer uma moção para o governo federal para que realmente tenha esses insumos aqui no município. Hoje o vereador tem a prerrogativa de ter as emendas impositivas, onde é destinada para a Secretaria de Saúde, e ela tem condições de também poder comprar através de alguma emenda impositiva de um vereador que destine para a Secretaria de Saúde, direcionada para que seja feita a compra carimbada desse insumo. Então é permitido várias coisas que é possível se fazer, mas na questão legislativa podemos sim fiscalizar aí e dar uma resposta para a população do que está acontecendo e às vezes até pedir aí uma opinião para o profissional habilitado da área que esteja responsável por essa secretaria ou no caso aí a vigilância que também fiscaliza e poder dar uma resposta positiva. Valeu. Só para complementar, os insumos que o Ministério envia, além dos medicamentos, a gente tem os insumos de prevenção, né, que é os preservativos, a gente tem a questão dos testes, né, o Ministério da Saúde fornece todos os testes, né, e para fazer diagnóstico de HIV, hoje a pessoa pode fazer rapidamente, em meia hora, uma hora, né, ela vai no serviço, né, vai ser ou colhido o sangue ou furado o dedinho, é o teste rápido que a gente faz, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, o resultado fica pronto ali na hora, ela só aguarda, espera uns 15, 20 minutos para ver o resultado, né? E ela já vai ter o diagnóstico ou não, pode ficar mais aliviada de saber que não adquiriu. Todas as unidades de saúde de Campinas, todos os centros de saúde fazem esse teste rápido, tanto para HIV quanto para hepatite B, C e sífilis. Basta procurar uma unidade, pedir para fazer, assim como o Centro de Referência de AIDS também ele faz esse serviço ininterruptamente o dia inteiro. Valéria, o vereador Hermínio Monteiro, em algumas vezes aqui durante o programa, ele citou a questão da Covid-19, que foi um período muito difícil que nós vivemos, com mais de 5.600 mortes só aqui no município de Campinas, e você é da área da saúde. E hoje, né, passados aí quase 2 anos que nós tivemos aí da pandemia, é uma doença que ainda circula, mas agora, por conta da vacinação, a gente não tem mais tantas mortes assim. A gente fala muito sobre o reflexo da pandemia, então para os estudantes na questão de escola, na questão de tecnologia, defasagem, enfim. Para o assunto de hoje, dessa questão da AIDS, da HIV, a pandemia da Covid-19 trouxe algum reflexo? Veio o número que ficou represado e agora está aparecendo, as pessoas não faziam exames e agora estão fazendo. Em termos deste assunto, a pandemia também trouxe algum reflexo ou não? Sim. A pandemia trouxe reflexo em todas as questões de saúde, né? Então, por exemplo, nos anos de 20 e 21, os serviços estavam sobrecarregados com Covid. As pessoas nem se passava a ideia de irem fazer exame para HIV. Queriam fazer exame para Covid, né?
Então, sem dúvida, as pessoas nem pensavam, né, nisso. Então, muitas pessoas acabaram não sendo diagnosticadas nos anos de 20, 21, porque os serviços estavam sobrecarregados e acabaram sendo diagnosticadas posteriormente. Então, às vezes a gente tem até um pequeno aumento, né? Isso a gente tem observado para todas as né? Tanto as doenças infecciosas transmissíveis quanto as doenças crônicas não transmissíveis, que o período pós-pandêmico, elas caem no período da pandemia e aí elas aumentam nos 2 primeiros anos pós-pandêmicos, né? Então, infelizmente, a pandemia, desde o início da pandemia, era dito que a maior preocupação que a gente teria que ter era aquilo que a gente chamava na época de quarta onda, que era o aumento das doenças crônicas depois da pandemia, porque a pandemia ia sobrecarregar os serviços de saúde e muitas pessoas iriam ficar desassistidas nesse período. Então, a gente não tem dúvida que teve um impacto, sim. E outro impacto que às vezes é um impacto não muito assim mensurável, né? A gente vê que parece que a pandemia foi uma coisa tão drástica na vida das pessoas que as pessoas acharam que o resto não é mais tão importante. Entendi. Isso mesmo. Às vezes a gente tem essa impressão, tipo assim, foi uma coisa tão pior. Viveu só para aquilo, né? Viveu só para aquilo, só aquilo foi tão grave, foi tanto, e o resto agora eu não estou mais me preocupando. Às vezes a gente tem um pouco dessa impressão, não é mensurável isso, né? Mas aí a gente percebe que talvez as pessoas deixaram de se importar com algumas coisas que antes se importavam mais, talvez com a vacinação, por exemplo, né? Não de Covid, eu digo das outras vacinas, né? Até a questões de saúde, de fazer o controle pré-natal, controle de tratamento das outras doenças. Houve uma né? queda, então. A impressão que a gente tem que o interesse da população parece que agora parece que está recuperando de novo, né? No dia a dia você sente isso também, Firmino Monteiro? Sim, com Sobreviver à Covid, então agora nada mais abala, é isso? Inclusive na época, né, da onda do Covid, às vezes conversando com alguns colegas, a gente falava, ninguém morre de nenhum tipo de doença mais, só morre do Covid. Como a doutora falou, tem toda aquela pessoa que tem a diabetes, aquela pessoa que tem a pressão alta, o outro tem lá um hepatite, tem que fazer lá aquele hemodiálise, né? Ela continua o tratamento, independente do Covid ou não, né? Embora, né, teve aquele pico, mas hoje existe sim a preocupação de cuidar da saúde de uma maneira geral. Não é só a questão do Covid, a gente tem que fazer uma prevenção de saúde que é importante para a gente manter, né, o nosso dia a dia. Mas eu acredito que, né, ainda existe o Covid, né, doutora? É isso, né? Ainda tem. Ainda tem. Hoje mesmo me mandaram um exame positivo de uma pessoa com Covid. A gente ainda tem. Está circulando por aí. Na verdade, é importante saber que, falando um pouco de Covid, né, é um vírus que surgiu e ele veio para ficar. Ele não veio para passar. Vamos conviver com ele. Nós vamos conviver com ele. A vantagem é que a gente conseguiu desenvolver uma vacina num tempo muito oportuno para termos de desenvolvimento de vacinas, e a gente consegue agora que as pessoas não fiquem mais tão doentes como naquela época, né? A maior parte das pessoas não ficam doentes tão graves, mas infelizmente ainda a gente tem pessoas que às vezes adoecem de forma grave, ou porque a vacina não funcionou, ou porque elas têm outras doenças que deixam o sistema imunológico delas mais frágil. Eu peguei 2 vezes. Eu peguei a primeira, foi bem forte, que eu não tinha tomado nenhum tipo de remédio. Aí depois, na segunda, eu já tinha tomado a vacina, né? Aí veio bem fraquinha, né? O Poder Executivo, ele faz ainda esse acompanhamento diário e dá pra gente acompanhar as pessoas que têm o diagnóstico positivo, porque tem isso também, né? Muitas pessoas hoje em dia não acabam fazendo o exame e aí fica um número que a gente não sabe o quão real que ele é. A gente chama de uma subnotificação. Subnotificação, exatamente. São dos casos. Isso acontece bastante. E também de mortes.
De mortes não fica subnotificado, mas de mortes não, mas esses a gente notifica, mas assim, o de subnotificação de pessoas doentes é muito grande atualmente, né? O Covid virou o que era antes da pandemia a gripe, né? Sim. Qualquer resfriado, qualquer coisa, isso é uma gripe, é um resfriado, entrou no mesmo pacote de vírus que a gente chama popularmente de gripe, né? Sim. Sobre este reflexo que nós estamos falando por conta da Covid-19, em relação à morte causada pela AIDS, né, este ano nós poderemos ter o menor número desde 2013, um dado que foi divulgado aqui pela Prefeitura de Campinas, que nós podemos ter 35 óbitos, o menor até então tinha sido em 2019 com 48. Aqui se atribui esta queda, é algo positivo ou ainda preocupante quando a gente olha 35 óbitos? O importante é que ninguém morresse de AIDS, né? A gente tem tratamento, é uma doença que a gente pode diagnosticar e tratar bem, com qualidade. Então, o objetivo nosso é que ninguém morra de AIDS, né? As pessoas podem até eventualmente se infectarem pelo HIV, mas a gente também quer diminuir o número de infecções, mas é importante que as pessoas não morram de AIDS. É um número baixo, a gente fica bastante feliz em relação a isso, é por causa do tratamento, mas o importante é que ninguém morresse de uma doença que tem tratamento, né? Permir Monteiro, 35 mortes neste ano, é um número significativo apesar desta queda, né? Realmente, eu vou aqui na mesma linha da doutora, né? O bom seria que ninguém viesse a óbito, né, com esse tipo de doença ainda. Mas, como ela falou, né, tem que fazer o tratamento, tem que se cuidar, tem que saber se tem ou não, né? Vai lá, faz o exame. Mas eu não sei qual foi o tipo do óbito que chegou, se já existia um tratamento ou não, se acabou descobrindo depois, ou se descobriu após o óbito. Então, existem vários fatores, né? Mas é um número, em relação aos 48 que você falou, de que diminuiu muito, né? Sim. Mas está diminuindo, isso que é importante. Valéria, a partir do momento que há o diagnóstico dessa doença aqui no município de Campinas, há um cuidado sobre os direitos dessa pessoa que está infectada? Há uma conversa com os familiares, com as pessoas que estão em volta desta pessoa? Há uma cartilha que é informada para ela? Na verdade, a pessoa, quando tem o diagnóstico da infecção pelo HIV, ela vai passar por um aconselhamento, né, a respeito da situação dela, do diagnóstico dela, né, vai passar por uma consulta médica, mas a gente tem que lembrar que o diagnóstico dela é um sigilo médico, né? Então, okay. O médico não pode contar o diagnóstico dela para ninguém. Okay. E ela tem a prerrogativa de contar para quem ela quiser. É lógico que para uma pessoa doente, no caso, ela às vezes nem está doente, né? Ela só tem uma infecção pelo HIV. É importante que ela tenha alguém que ela possa compartilhar isso, que possa apoiar ela e que possa dar suporte para ela quando for necessário, né? Então, o que a gente faz é todas as orientações verbais para o paciente em consulta, até porque, como eu falei para você anteriormente, ainda há muito preconceito envolvido na doença, né? Se eu fosse contar histórias aqui, tem paciente que chega para pegar medicamento, ele leva um frasco de vitamina, ele abre o frasco do medicamento, põe todo dentro do frasco de vitamina e joga o frasco de medicamento já na farmácia do serviço. Tá. Porque ele está querendo esconder das pessoas que ele está tomando o medicamento. Então, assim, é um direito dele, eu acho que tem que ser respeitado, então por isso a conversa acaba sendo feita só com o paciente. A gente não vai quebrar o sigilo médico e contar para a família. Só existe uma prerrogativa de quebra de sigilo médico se expor alguém ou uma outra pessoa a uma doença grave, né? Que é a única situação que poderia ter a quebra de sigilo médico, né? Eventualmente, que são coisas que a gente acaba não necessitando fazer, tá?
Valéria, para a gente poder encerrar, queria só reforçar aqui as instituições que são referência aqui na cidade de Campinas para quem está nos acompanhando. Eu gostaria de reforçar aqui que para tratamento da infecção pelo HIV, a gente tem o Centro de Referência em ST/AIDS, né, que funciona no centro, na Rua Regente Feijó, 637. Tá? Ele funciona de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Qualquer pessoa que tiver o diagnóstico da infecção pode ir lá para fazer tratamento. Esse serviço também ele realiza exames para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis no horário comercial, se as pessoas quiserem fazer o exame lá. Para a questão da profilaxia pós-exposição, que é aquela pessoa que tem uma relação sexual sem uso de preservativo, para ela tomar o medicamento até 72 horas após, preferencialmente nas 2 primeiras horas, mas pode ser até 72 horas, essa pessoa pode procurar também o centro de referência no horário comercial durante a semana, ou o pronto-socorro do Mário Gatti à noite ou nos finais de semana e feriados. O pronto-socorro do Mário Gatti fica ali esqueci o nome da rua. Na Moreiras, né? Moreiras com a Faria Lima, né? Na esquina da Moreiras com a Faria Lima. Então, pode procurar o atendimento lá. Programa bom, programa com muitas informações. Então, Valéria Almeida, médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram passadas aqui, eu tenho certeza que de grande valia para o nosso público, para o nosso telespectador, que saiu muito bem informado em relação ao início do nosso programa, sobre o tabu que ainda existe, para a gente quebrar estes paradigmas em torno de uma doença que não é mais uma sentença de morte. Nós tivemos isso na década de 80 até 90, mas agora já foi demonstrado com informações, com estatísticas, com dados, de que tomando o medicamento correto, fazendo os exames, a pessoa tem uma vida normalmente sem sintomas. Então, eu agradeço muito a sua participação. Já faço um novo convite para você retornar aos nossos estúdios, para a gente falar sobre este assunto não só no mês de dezembro, mas durante todo o ano, sobre este e também outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade de falar, e eu quero reforçar sempre para as pessoas pontos importantes. Faça o exame de HIV, né, de hepatite B, de hepatite C, de sífilis. São doenças silenciosas, muitas vezes as pessoas estão infectadas e não sabem o que tem. Fez uma vez, se porventura no futuro, daqui 5, 10, 20 anos, tem uma nova exposição de risco, tem uma relação sexual sem uso de preservativo, repete o exame, faz de novo. Né? O exame está disponível no SUS, é gratuito. Atualmente ele tem até vendido em farmácia o autoexame para HIV. Né? A pessoa pode fazer, também comprar na farmácia e fazer se quiser. Então, não tenha medo de fazer o exame, porque é mais importante prevenir que fique doente, né, do que só descobrir quando já está doente numa cama de um hospital. Então, eu quero reforçar isso. E a outra questão que eu quero reforçar é que se tem uma relação sexual sem uso de preservativo, né, ou que o preservativo estourou, que faça o uso da profilaxia após exposição. Procure atendimento, tem que ser rápido, é uma questão rápida, tem que ser preferencialmente nas 2 primeiras horas, no máximo até 72 horas. Então, procure atendimento ou no Centro de Referência de Campinas ou no pronto-socorro do Mário Gatti, para iniciar o uso de um medicamento que a pessoa vai usar 28 dias e não vai adquirir a infecção pelo HIV. Ótimo. Vereador Epimenio Monteiro, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa, também de grande valia as informações que foram trazidas aqui. Já faço convite para você retornar até os nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Obrigado, Gabriel Castro, pela oportunidade, mais uma vez, de participar do Questão de Ordem, com essa profissional habilitada que tem um conhecimento técnico aí, que deu um show aqui, a doutora Valéria. Parabéns pela palestra aqui, né, que foi gratuita para você da TV Câmara aí que está assistindo, e tenho certeza que esse programa aqui vai se repetir várias e várias vezes, até porque aqui foi uma campanha, né, de prevenção, e como ela própria diz, é melhor prevenir do que remediar. Então você aí que ainda não fez, faça seu exame. Você que tem algum tipo de
preconceito ou medo, vai lá, é importante você salvar a sua vida fazendo o tratamento, como a doutora falou. Hoje existem várias técnicas de tratamento onde pode fazer a prevenção, pode cuidar da doença, e eu acho que é importante você fazer esse exame. Então eu acho que, como vereador, a gente tem essa facilidade de ter a comunicação com a população de Campinas e mostrar que faça o exame e é bom você prevenir. Prevenir é sempre bom em todo sentido, não só a questão da AIDS, mas todos os exames que você possa fazer para ajudar na sua saúde. Isso é muito bom. Muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar aí. Eu que agradeço e agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.